na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Começando nos estúdios da Nova Nordeste, mais um programa Tá na Rede, ano 10, em novo formato, em formato de entrevista, sempre um alvo, entre aspas. É um amigo que termina sendo metralhado aqui sempre. Não tem conversa, não. Você chama o cara, né? Sabe aqueles sacanas que chamam, leva você, bota uma cervejinha na sala, cervejinha na geladeira, tira gostinho, depois pau. O que você quer com minha filha? Pronto, é mais ou menos assim. Marcos Leandro, do Jornal do Comércio, Júnior Medrado, da Hits FM, fazem conosco o Tá na Rede, e o nosso entrevistado de hoje é Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz. Tudo bom, Tininho? Tudo bem, Léo. Seja bem-vindo. Obrigado. Marcos Leandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Léo. Júnior, Tininho, pessoal de casa. Vamos lá, fazer programa. O programa promete. Já chegou a mensagem aqui. Por que estão chamando Mulan Leandro? Rapaz, minha filha gosta muito de Mulan. Eu também. Mulan É um Leandro. belo filme. É o Pitozinho. É um belo Essa filme. câmera aí mostra bem, ó, Cleiton. Ó, o Pitozinho que ele tá atrás. É a Tá marca a cara do registrada. Mulan. Marca registrada. Impressionante. Juninho, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, Léo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Tininho. Vai ser um prazer bater um papo legal aqui com o Tininho hoje. Então, Constantino Júnior, o quanto tempo você está na presidência do Santa, efetivamente? Na verdade, Léo, começamos aí na segunda quinzena de dezembro, né? Então, Agora? exato. Estamos Então, por tem 10 meses. 10 meses. 10 meses mais ou menos no Isso. Santa. Você já está no Santa Cruz desde 2011? Isso. É isso? Isso. 2000, são 7 anos. Só que 6 anos entre diretor, vice-presidente de futebol, colaborador, o nome que você quiser dar, né? Formador de times, coisa e tal. E você está há 10 meses como presidente. Qual a diferença brutal? Você agora tem a caneta e você não tinha a caneta. Ponto positivo para ter a caneta. Quem decide é você. Ponto negativo, a responsabilidade é toda sua, amigo. Exato, Léo. E assim, eu fui, na verdade, levado em 2011 para fazer parte de um conjunto, né, de diretores. E claro que com o tempo foi passando ali E eu cheguei como um patinho feio, porque assim, eu já vinha de uma oposição lá da campanha de Antônio, porque havia prometido apoio a uma outra chapa. Fui convocado para mudar de lado, falei, não, se acabar a eleição, se vocês acharem que eu posso contribuir, vocês vêm e me chamam. Né? Então logo acabou a eleição, né, o ex-presidente Rodolfo Aguiar me fez um convite, aí eu conversei com um grupo, né, que fazia parte da outra chapa, falei, fui convidado, tá? Falei, não é pro bem do Santa. Né? Sérgio Murilo. Né? Aí foi bem pro Santa, então vá. E aí deixei muito claro. Quem te convidou foi o Rodolfo. Rodolfo ele é Aguiar. o culpado. Isso. Ele é o culpado. E já tinha sido culpado de levar meu pai para Santa Cruz. Então, assim, toda essa ligação que eu tive com o Saudoso. Santa, né, foi e que tenho uma grande admiração e respeito por você. Meu pai Era recíproco. foi levado por Rodolfo, porque minha família historicamente é de americanos. Né? Meu bisavô foi presidente da América, meu avô também. E meu pai chegou a ser jogador. E quando ia ser dirigente do América, quando ia passar para profissionalizar, e aí meu avô não deixou. Ele tem aquele tempo, aquele preconceito grande com o jogador. Não, ele pode ser dirigente, mas jogador não. Era bom jogador, Tininho? Ele era bom jogador. Todos os relatos que tinha, assim, tem livros aqui até do saudoso Júlio José, assim, que relatam assim, boas passagens. Aí ele foi justamente convidado para se profissionalizar. E aí entrou também aquela dificuldade do América, e Rodolfo via, assim, conhecia a minha família a fundo, que foi de portugueses, e sabia da admiração e respeito do meu pai também pelo Santa Cruz, aí convidou para ser dirigente. E aí Você está com 40 aí? Não, eu estou com 39. 39. 39. Você esperava realizar tão cedo esse sonho de ser presidente de Santa Cruz? Não, sinceramente não. Até porque quando eu entrei lá, até disse assim, era como... essa liderança veio sendo conquistada pouco a pouco. Então, como eu digo, eu cheguei de uma oposição, era meio que o patinho feio da história. Então, mas será? Então, assim, a liderança foi conquistada assim, com respeito dos E atletas. numa situação muito difícil. Né? Dos atletas, 2011, dos dirigentes, das Série pessoas. B, né? Num momento muito difícil, mas que existia uma união muito grande do clube, uma liderança do presidente Antônio Luiz Neto, né? Um trabalho feito, um momento econômico até também favorável, né? Mas o Santa Cruz soube tirar proveito disso, soube fazer da dificuldade um alicerce para crescer. Né? Então acho que estava... Dois parênteses para eu voltar esse 2011 aí.
primeiro dizer que é a primeira vez que eu vi um dirigente gato, né? Não é um gato dirigente. Que é bonito, é? Hã? Bonito. Bonita, né? Não, é gato, a idade é adulterada. Ah, Porque 39 é brincadeira. 39. Aliás, o cabelo revela. O meu não, o meu é talco puro. Mas o do Tininho, se você observar, é porque ele pinta, bota um gelzinho, não sei o quê, mas os pontinhos brancos vão surgindo aí, pode ter certeza. Isso é aperreio do Santa, né? E o segundo ponto é que... Esse é perdido. os últimos 10 meses nasceram bastante aí. E se prepare que vem mais. O segundo ponto curioso é que, veja, antigamente o preconceito deixava você ser dirigente do clube, mas não jogador. Inverte a operação hoje, né? Sem dúvida. Hoje você quer que o seu filho seja jogador, mas dirigente não. Sem dúvida. Essa sem questão. dúvida. Sem dúvida. bem- Mostra uma mudança, né, de paradigma, mas era muito aquela situação lá atrás da dificuldade também, do preconceito que existia para o jogador, né? Eu namorei com uma lourinha dos olhos azuis, filha do presidente da Caixa, do presidente da Caixa Econômica Federal. O cara olhou para mim de cima a baixo e falou: eu preparei minha filha para casar com isso, não é possível. Na época era assim que se olhava, o cara, jogador assim. do Júnior, né? Júnior. Preconceito era absoluto. Isso Era lá absurdo. em 85, 84, 85. Tininho, aí em 2011 eu fui testemunha de várias situações interessantes. De bastidores, sem que vocês percebessem. Eu frequentava para almoçar o conhecido Bar do Bode, no Espinheiro, que é o Entre Amigos. Ele já está sorrindo porque ele sabe do que eu estou dizendo. Lá em cima, no Entre Amigos, tinha um salão que poucos conheciam à época. Hoje, muitos conhecem porque foi feita uma reforma e tem muitas confraternizações lá em cima, mas ninguém ia lá em cima. E vira e mexe, eu estava almoçando, descia os 4 ou 5, era você, Ataíde, Sandro. Sandro Barbosa, Zé Teodoro e tinha mais um que eu não me lembro. 4 ou 5, sempre. Na filinha descendo ali, era um outro diretor, como é que é o nome dele? Albertino. Albertino dos Anjos. Aí desci os 5 e volta. O Santa foi montado ali? O elenco do Santa daquele ano foi montado ali? Foi muito daquilo, né? A gente teve muito do feeling ali do Zé Teodoro no início, junto com o Sandro, né? Foram muito importantes e a gente começou a buscar jogadores que tinham, né, que estavam querendo um lugar ao sol, porque foi muito difícil lá Ali montar era aquele D, time. ali Na era D, D. na D era D. Não era D, não. Ali era tinha nem pernambucano. vaga, Era Tinha nem- tentando chegar Ali na era D. D, ali nem não era vaga, D, né? era pernambucano. Era fora de série. Só tinha 3 meses, certo? Eu ligava pro cara, dizia: vem cá, você tá afim de Santa Cruz, aí desligar. Várias vezes, e falo isso com Santa Cruz, o cara, pô, Porque a Nem gestão- ouvia. nem ouvi, Porque a não, Santa gestão- Cruz, eu, pô, mas você vai me oferecer um contrato de quanto tempo? 1 ano, mas se o time não classificar no Pernambucano, e o histórico recente do Pernambucano era que o Santa Cruz era 4ª ou 5ª força, assim, tava, nos últimos anos não estava indo bem no Pernambucano. Porque Teve um a ano que gestão, foi a sexta, gestão né? do FBC acabou em 2010 com o Santa na D, né? O Santa não passou na Santa não passou, então não tinha vaga automática na D, teria que conquistar no Pernambucano. Então você imagina, montar um time, né, numa dificuldade grande financeira, com apenas 3 meses de calendário. Qual Então, era o argumento para convencer o jogador? a força de Santa Cruz, né? A força, a grandeza, camisa, a camisa. Então, torcida. assim, mas é um trabalho de conhecimento. Onde você tinha uma casa assim, será que é bom? Então, assim, esse trabalho foi um trabalho que deu muita casca, né? Me deu muita bagagem de poder aprender também. Eu tava chegando, então, assim, porque o futebol, hoje, esse futebol, como tudo na vida, é contato, é network, é você ser respeitado, é você. Então, assim, a gente estava iniciando um trabalho ali, estava meio que tudo às cegas. Então, assim, acho que foi muito importante o E eu feeling. lembro, Tininho, até eu fiz a cobertura pro jornal da apresentação oficial da temporada e vocês apresentaram os jogadores nos slides, né? Porque assim, muita gente não conhecia os jogadores. Tinha o Thiago Cardoso, né? Que era conhecido, o Giovani também era conhecido. Giovani, eu acho que Giovani, o Thiago Matias que Thiago tinha passado, Matias, né, pelo mas clube. assim, a grande maioria, acho que foram uns 15 ou 20 que se anunciaram de uma vez e mostraram, passando a ficha, porque realmente era desconhecido todo mundo da imprensa. Quando Um é que trabalho o- bem difícil mesmo. Quando é que o Denis Marques entra nessa história? Denis entrou, né, numa situação Mas 2011 também, né? 12. 12. Denis Vocês entrou- ainda na 11 D. era Landu e Não, Gilberto. já nascer. Já Na D pra nascer. C. Nascer. A gente tinha subido, né, já tinha um calendário certo. Né, Gilberto havia sido vendido em 2011. Né, a gente precisava encontrar um camisa 9. A gente tinha Foi a quando gente pintou tinha a primeira graninha? Foi na um negócio do atacante. Gilberto? Foi o Thiago Cunha, que tinha sido atacante, mas aí saiu para o Guaratinguetá naquela época. E ficamos sem um atacante diário. E a gente tinha a situação do Denis Marques, mas um cara que estava 1 ano e 9 meses sem jogar. Então eu imaginei assim, pô, vamos ligar, tal. E a gente precisava de um cara referência que abraçasse a causa. E Denis, você tinha noção, Denis tinha um contrato com o Miyardija do Japão, onde ele ganhava $200 mil no Japão. E ele abriu mão desse contrato, 200 mil dólares. $200 mil por mês. Mas estava em casa. Exato. Ele abriu mão desse contrato, veio para o Flamengo. Foi campeão brasileiro em 2009, foi a última competição oficial dele, né, do jogo em 2009 no Flamengo.
um valor também exorbitante, e aí passou um período sabático, aí jogou mais um começo da temporada do Flamengo, depois não jogou mais. Então a gente depois veio me resgatar, pensando que o cara estava numa... Aí negociamos com o procurador dele, e achei que era totalmente fora de forma. Falei, pô, o cara 1 ano e 9 meses sem jogar, inclusive a gente mandou um carro buscar, eu esperava um cara... Né, ele gosta da noite, eu esperava um cara totalmente despreparado, chegou o cara seco. Aí, assim... Sei que você fala é fininho. Fininho, né? Bem fisicamente, eu falei, ó... E aí sempre falavam assim, esse cara não vai dar certo, é um cara que não tem objetivo, eu acho que é um jogador que precisa de carinho. E fiz... Eu queria resgatar um pouco a imagem dele também. Muito. Mas assim, Léo, se não tivesse aquele carinho, aquele algo mais do dirigente, ele ia largar. O futebol é muito isso. Você pega o Tite, hoje o Tite fala assim, 30% grupos, 30% do lado técnico e 70% esse relacionamento. Porque quando você tem os melhores, claro, você não pega qualquer time e fazer, senão você tá gente boa que não jogava nada e conseguir resultado. Mas claro, você tem que aliar o lado técnico, não tem dúvida alguma. Mas você precisa tirar o algo mais de cada jogador. E vocês fizeram isso também, Tininho, com o Marcelo Ramos, que a gente entrevistou em outra oportunidade, e ele falou justamente disso, do carinho que o Santa teve por ele que brilhou muito no Cruzeiro, né? Mas vocês trouxeram ele para cá e ele conseguiu encontrar esse carinho aqui no Santa também, né? Esse lado de tirar o algo mais de jogador, né? Você encontra jogadores que passaram certa dificuldade, no momento financeiro do Santa, você nem quis esconder aqui, né? Em alguns momentos numa situação, numa condição melhor, na outras um pouco mais apertado o orçamento, com dificuldade, mas sempre olho no olho. Então, mas essa verdade, esse carinho, você vê a manifestação dos jogadores quando saem numa rede social, o cara tem carinho, tem respeito, pedem para voltar. Então, assim, existe uma boa relação. Então, acho que isso fala muito, você consegue tirar um algo mais do jogador. Né? E no caso dele ficou muito latente isso, que assim, falava, ele não vai se comprometer, vai chegar atrasado. Cara, de 10 bolas ele botava 9 para dentro no treino, enquanto o segundo melhor, com todo respeito, botava 3 bolas para dentro. Então, assim, o nível do cara, o nível de aproveitamento, a qualidade técnica dele, então, assim, e eu ia abrir mão daquilo por uma questão totalmente disciplinar. Aconteceram inúmeros casos. E eu em nenhum momento atropelei o treinador, mas tive que, às vezes... Ele ia passar a semana em Maceió. Me martelo, teve uma vez lá que Marcelo Martelo, o Denis não chegou, assim, eu vou procurar uma coletiva, vai procurando, cadê Jamil, vamos dar uma coletiva. Aí, claro, eu entendo lá o treinador, mas também não podia abrir mão da qualidade técnica do Denis. Então, sempre tinha que fazer uma... Vem cá, puxa pro canto do treinador, puxa o jogador, assim. Mas se não fosse isso, se a gente fosse tomar partido de vamos detonar esse jogador, eu perderia aquela qualidade. E quando chegou na Série B foi excelente, Léo, porque ele jogou sábado e terça, né? Porque você folga no domingo, na segunda e volta na terça. Mas dá tempo de dar um pulo em Maceió e voltar. Cara, vou falar uma coisa, eu não arrependi de nada, não é questão técnica, mas o Santa precisava daquilo. Onde... Esse lado de complicação dele, o cara ganhava o valor que ele ganhava no Flamengo, no Japão. O Santa não teria condição de trazer aquilo. Quanto ele veio ganhando? 12 mil reais. 12 mil? 12 mil reais. Sem luva, sem nada? Sem nada. O primeiro jogo fez 3 gols contra o Porto. Passou 45 dias se preparando. Dedicação enorme. Agora, claro, contou muito. Vamos ali, aí tomavam um açaí, vamos na praia. Açaí mudou de nome, foi? Não, e era, mas quando estava com a gente, assim, para dar uma tranquilizada. Ele foi tomar a cervejinha dele depois, quando começou a fazer gol. Mas nesse período de preparação física, ele trabalhou muito. E tanto é que no primeiro jogo chegou fazendo 3. Então, assim, ele focou naquilo. Então, assim, mas porque foi vendido um projeto para ele, uma ideia. Né? Ele abraçou a causa. Então, assim, é um cara que extremamente respeitado pelos colegas, porque resolvia. Porque podia ser, mas o cara, ele não vem naquele treino. Mas os caras entendiam que ele resolvia e sabia que não era o cara na maldade. Ele não fazia para tirar vantagem do grupo. Pelo contrário, ele garantia o bicho dos caras. Então, ele tinha o respeito do grupo. Agora, claro, que cabia à direção, cabia quem está dirigindo, né? Passar um respeito para o treinador não perder sua autoridade, mas ao mesmo tempo eu não podia abrir mão da qualidade dele. Quem resolvia era ele. Eu conheço muita gente. Quem resolvia era ele. Muito jogador que chega nessas... Como é que chama? Essas choupanas, não? Esses chalézinhos, essas bodeguinhas e açaí. Eu falo assim, me dá um açaí agora, colarinho baixo, por favor, tá? Deixa o colarinho mais abaixo. Tininho, esse preâmbulo todo aí dessa história foi para saber exatamente a tua maturidade para ter chegado à caneta. E aí, respondendo diretamente a pergunta que eu fiz então, como é que você se sente hoje, principalmente porque você fez um longo percurso para subir e depois fez um rápido percurso para descer, sempre mais rápido. O Santa, quando caiu a primeira vez, ele cai da A para B, da B para C, da C para D, sem stop. Aí vai para D, aí a subida é mais lenta. Você vai, parece um caminhão na subida, né? Isso. Aí vai, chegou na periodização. Quando chega na periodização, aí B, C. Como é que está hoje? Como é que você se sente hoje? Qual é o futuro que se desenha para o Santa Cruz para esse ano de 2019, para o ano de 2020? O que dá para fazer
por toda a experiência que você acumulou no Santa Cruz? 18 foram muito cruel. Eu não estou aqui nem para jogar a responsabilidade ou deixar de assumir. Sou o presidente, preciso assumir a responsabilidade como tal. Né? Mas aí, até para resgatar um pouco da história, 17 foi um ano já um pouco cruel para mim, pessoalmente, porque eu tive um problema muito grave de saúde no início da Série B lá. A gente tinha acabado, foi no dia do jogo que a gente empatou com o Inter. Eu estava na frente do Internacional, que foi o campeão da Série B. Eu tive um problema de saúde gravíssimo. Acabei passando. O que foi? Foi um tumor no intestino, né? E eu passei um tempo internado no hospital, muito tempo também na UTI. Benigno? Acabou benigno, mas tive que fazer três cirurgias e tomei inúmeras bolsas de sangue, né? Um desgaste muito grande. Né? E eu sabia que também tinha um lado emocional naquilo. Né? Mas nunca deu assim. Fui fiel ao clube e às pessoas que estavam dirigindo o clube, né, como o meu papel. E eu estava melhor sempre fazendo o melhor para o Santa Cruz. Quem era o teu vice? Eu era vice na época de Alírio, né, em 2017. Você era vice, executivo e vice de futebol. Isso. E assim, a gente tinha caído de uma situação, né, 17 tinha caído da A para B. E estava numa Série B onde totalmente a Série B de 2017 foi reflexo da falta de recurso de 2016. Então, você veio numa parada sem, como você falou, sem escala. Você tinha, aí eu digo, o nosso time de 2016, e aí é o que tem montado, é um time muito equilibrado, um time onde você vê jogadores que a gente conseguiu botar 5 jogadores para jogar Libertadores, um time que foi rebaixado. Hoje, vários jogadores que estavam no nosso banco tão bem na Série A. Jadson está no Fluminense, entendeu? Então, assim, muitos jogadores que tiveram, né? Então, hoje saíram para clube de Série A uma ascensão meteórica. Você tem Keno, Arthur Kaique. Então, assim, era um time bem equilibrado. E o lado financeiro pesou muito, né? E aí tudo tem sua explicação. Eu acho que lá, quando começou numa sequência de vitórias aí de 2015, 2016, e se mediu muito por aquilo. E quando chegou na Série A, você achava que 25 milhões de você ser o dinheiro todo do mundo, você estava correndo com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, né, que nem se compara. E a gente conseguia ter um time bom com a folha pequena. Mas vamos né? lá. Aí eu fiz críticas muito fortes em relação a essa situação e gostaria que você as rebatesse. Porque vocês comeram muito PF. PF é o prato feito, aquele feijão arroz com bife que eu acompanhei de perto, que a gente transmitiu vários dos jogos do Santos na Série D. Você se lembra de diversas vezes, assim, Léo, e não é demérito nenhum. Até pela logística que a gente ia para esse lugar, você chegava no lugar e não tinha o que comer. Você não tinha um restaurante bom, os jogadores estavam irritados, ia comer sanduíche, ia comer salgadinho, imposto. Tem relato. Então, assim, E Tininho, dizem que a gente só aprende no erro ou na dor. Isso. E vocês passaram essa situação bem. Vocês que eu digo, não é só você. Claro. Não é só o grupo diretivo. É uma série de jogadores que estavam e que foram juntos até chegar à primeira divisão. Quando você passa por situação em que o dinheiro ele é extremamente curto, como era o caso do Santa na D e na C, quando você chega à primeira divisão e pula, quanto você tinha de receita até a B? 5 milhões talvez? 3? A B acho que 5 milhões, naquela época 5 milhões e 200. Isso bruto, né? Aí você vai lá ali que você passou para 25 milhões. 25 milhões. A gente diz o seguinte, para gastar 25 milhões agindo como 25 milhões, ou seja, eu sou primeira divisão, eu tenho que reformular o grupo, eu tenho que montar um time forte, coisa e tal. Você monta, mas você talvez não tenha a gordura necessária para atingir o equilíbrio. Se você pega os 25 milhões e mantém aquele teu crescimento com as dificuldades que teve, valorizando cada centavo que entrava no clube, talvez o Santa, primeiro, aquilo que eu falei numa live aqui, antes de começar o programa, 25 milhões, amigo, é o seguinte, vamos lembrar a década de 90. Década de 90, com um campo de treinamento anexo à Ilha do Retiro, um campo único, aqui não tinha outro campo de treinamento, nem Santa nem Náutico. O Porto tinha em Caruaru, fez Araújo, Marquinhos, Josué, saiu vendendo o jogador à torta e à direita e ganhando dinheiro. Eu me lembro que o Cadmo Marlos vendeu um jogador chamado Valdson, acho que era isso. Era um zagueiro. Ele vendeu para o Ceará. O zagueiro, né? Ele vendeu para o Ceará, voltou para ele e vendeu o Botafogo, 1 milhão. 1 milhão, 98, nós estamos falando de 4 milhões de reais hoje, um jogador. Então, a fabricação de jogadores era necessário. E o Sport, na década de 90, começou a fabricar Dário, Sandro, Adriano, Lima, Chiquinho, Juninho, Leonardo, e vai. E permaneceu 10 anos na primeira divisão.
Então, esse campo único anexo. O Santa tem um CT, que eu fui lá, inclusive veio o Milton Neves aqui, lembra, lançando a pedra Sem fundamental, com o doutor Bartolomeu Bueno, que é o desembargador também à frente do processo, com o Rodolfo, com o pessoal. E eu tive lá, fiquei feliz, finalmente o Santa vai sair daquilo ali. Dos 25 milhões tinha que pegar 1 milhão pelo menos para fazer um campo. Léo, deixa eu colocar bem Esclareça, claro. rebata e diga que eu estou errado. Não é errado, você está certo. Agora é o seguinte, o Santa Cruz tem, né, na sua... É diferente um pouco dos outros clubes aqui da capital, né, tem 3 poderes. Né, e o poder, né, a patrimonial, ela que cuida da questão do patrimônio do clube. Né, da manutenção e do crescimento patrimonial do clube. Isso foi desde do estatuto lá da década de 70. Época do colegiado. Então, o Santa Cruz conseguiu aliar crescimento patrimonial com títulos. Que é o ideal para qualquer presidente. Você crescer patrimonialmente, você crescer na expressão nacional e você aliar isso a títulos, a conquistas. Né, mas não é fácil. Então, na hora, Léo, o Santa Cruz acabou sendo muito refém. Quando você fala dessa questão de recursos, você vê. O time vem ganhando. Então você vai explicar para você bem. Tinha ganho o Pernambucano e a Copa do Nordeste. Já tinha ganho o Pernambucano em 2015, né? Aí você subiu em 2015. Né? Vamos lá, um time 2015 com o Ricardinho, um time começou desacreditado do Pernambucano. O primeiro jogo do Pernambucano em 2015, que ali recém-entrado no Santa, foi um jogo no Arruda, só que perdeu 3-0 do Sport. E aí estava lá, e todo mundo estava na cadeira, o cara falou, presidente, filha. No primeiro jogo, então, assim, para sentir a pressão, eu pensei, caramba, o que é esse presidente? Fica tranquilo. Se a gente vai passar por altos e baixos e vamos... No começo de ali. No começo do primeiro jogo, perdeu 3-0 do Sport. E ele já vinha... E digo mais, e no segundo jogo, perdeu 3-0 do Serra Talhada. E ele já vinha precedido de uma alcunha que mexia com ele, que era Delírio Moraes. Porque ele fez tanta declaração, né, de que o Santa ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas aí eu digo, mas aí não é definido, mas o presidente ele prometeu e ao lado dele, ele prometeu exatamente a coisa que ele foi. Mas até por a Sul-Americana que ele prometeu, chegou. Por essa situação de configuração do clube. Então, assim, e a gente foi conseguindo conquistar com aquele jeito dele, com todo. Né, mas depois o equilíbrio, a tranquilidade, então ele soube conduzir. E aí as vitórias, o clube muitas vezes fica refém das vitórias. Você imagina, você começou a ganhar, aí vem 2015, você sobe. Esse recurso que você fala aí, muito já tinha sido gasto, porque assim, em 2014 você deixou de subir porque faltou recurso. Sim. Aquele tempo lá do Léo Gamalho, do Keno, que a gente estava lá, e aí a gente ia jogar um jogo com a América de Natal, se a gente ganhasse ia entrar no G4, mas já tinha sido uma semana complicada por greve, por falta de recursos, a gente tinha combinado. Aí você antecipou a receita de 2017? Não antecipou. Quando chegou lá uma situação da reta final, Marcelo, a gente precisa de injetar algum recurso para que o time consiga pagar esses compromissos em dia de 2015 para a gente poder subir. Então, assim, mas claro, você visualizando uma perspectiva de acesso, claro que você ia, né? Então, assim, mas não é só isso. O próprio Ceará teve esse problema no começo do ano e tal. Assim, em times que sobem e tem um orçamento menor, isso é normal. Mas o problema foi o pós. Porque assim, aí começou 16, o time começou mal, o Pernambucano. Aí você vai dar uma paradinha aí, porque 2016 dá tempo da gente dar uma parada, porque eu quero que você entre contando essa história minuciosamente do porquê o Santa chega à primeira divisão e não consegue se manter, se é mais fácil, teoricamente, se manter do que você subir, né, para a primeira divisão. Ou não? Será que é? Ele fala sobre isso daqui a pouquinho. Depois do intervalo a gente volta aqui no nosso Tá na Rede com o Marcos Leandro, Júnior Medrado e o entrevistado de hoje, Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz.